Queria agradecer-vos terem estado aqui nesta sessão, espero que tenham gostado do filme. Queria apresentar o José Manuel Barata Feio, uma breve apresentação, para depois conversarmos aqui um pouco sobre não só o filme, mas o que é que ele significa do ponto de vista do tema deste ciclo, que é jornalismo, liberdade. O José Manuel Barata Feio nasceu em Barão, nasceu aqui na Soalheira, andou no Liceu de Castelo Branco e na Covilhã. Depois partiu para a França, onde se formou em Filosofia, iniciou a sua carreira jornalística em França, certo? Até agora estou a ir bem, podemos falar disso um bocadinho. E depois regressou a Portugal, onde teve uma longa e frutuosa carreira, primeiro na RTP, durante muitos anos na RTP 2 e depois na RTP 1, coordenando... Sim, muito pouco tempo na RTP 2. Ok. E foi também fundador e diretor de uma revista icónica para a história do jornalismo português, que foi a Grande Reportagem. Vive aqui há alguns anos sob a sombra da Gardunha, a Sul, e portanto é alguém que acompanhou a história da televisão durante muitos anos, a história do jornalismo português, acompanhou e participou. E, abreviando aqui o percurso biográfico, começava por pedir aqui um comentário a este filme que vimos hoje. É um filme de 1976. O Zé Manuel estava a explicar que foi um filme que passou relativamente despercebido em Portugal na época que vivíamos em pleno PREC. Muitos dos problemas do ponto de vista do que é a mecânica de uma grande estação de televisão americana, a guerra das audiências e a forma como isso desenha a programação televisiva, era um tema que em Portugal nessa época não era um tema, havia apenas a RTP1, portanto não havia concorrência, havia RTP1 e RTP2. As televisões privadas em Portugal aparecem muito tempo depois, suponho que no início dos anos 90, não tenho bem certeza, em 93, e a partir daí há uma escala diferente e há aqui um nível de sátira, portanto não é um filme totalmente realista, há aqui digamos, uma sátira a este mundo, mas muitos dos problemas que estas guerras de audiências criaram, viveram-se também na televisão portuguesa nos primeiros anos e continuam-se a viver. E continuam-se a viver. E, portanto, o que eu queria aqui era, na sua experiência, no seu percurso, comentar este filme e no fundo, entender isto. A pergunta é, de que forma é que esta necessidade do jornalismo televisivo ser um negócio tem consequências naquilo que se chama a liberdade, porque nós estamos habituados a falar de liberdade em jornalismo sempre numa perspectiva de censura ou de regime político e na verdade os problemas da liberdade no jornalismo não se esgotam no quadro de apenas num quadro político. Os problemas de liberdade no jornalismo são constantes e têm muito a ver com muitas destas coisas que aqui foram faladas, sobretudo o controle económico dos grandes grupos de mídia, etc, etc, etc. Bom, muito obrigado pela vossa paciência, que é notável, considerando a hora. Eu não estava à espera de começar com um pequeno comentário ao filme, mas acho que tudo o que podemos dizer é um pouco evidente. O filme é uma caricatura, ou melhor, são várias caricaturas de vários universos. É uma caricatura do mundo dos petrodólares, que, como nós vimos, desempenhou um papel importante no decorrer do filme. É também uma caricatura daquilo que é a vida das pessoas que fazem televisão, no relacionamento do pivô da emissão com a produtora, mas é sobretudo, e talvez pouco nos interessa, uma caricatura da importância que a máquina de fazer audiências gerou em televisão. Traduzindo isto por miúdos, nos Estados Unidos, quando isto aconteceu, portanto, muitos anos antes de ter acontecido na Europa, nós estávamos confrontados com uma televisão que tinha uma perspectiva que ficou teoricamente definida como a televisão janela para o mundo. Isto é, as pessoas iam à televisão, viam televisão e isso permitia-lhes ter uma outra visão do mundo. Permitia-lhes ter acesso a realidades, a paisagens, a cenários que não podiam ter de outra maneira. Quando muito através da rádio era só o som, faltava a imagem. A televisão janela
A televisão janela para o mundo foi depois, muito rapidamente não, nos Estados Unidos foi muito rapidamente, porque as televisões eram ainda hoje, com exceção da PBS, da Public Broadcasting Service, todas elas são televisões comerciais. Muito rapidamente o problema das audiências surgiu para poder gerar dinheiro. Nenhum empresário faz televisão de uma maneira diferente no plano dos rendimentos daquela que utiliza numa fábrica ou em qualquer outro negócio. O Dr. Balsemão não faz televisão para perder dinheiro. Ninguém faz televisão para perder dinheiro. Portanto, cada vez que alguém investe em comunicação social, tem um objetivo básico enquanto homem de negócios, que é fazer dinheiro, porque não se faz uma empresa para perder dinheiro. Portanto, a questão que se colocou em determinada altura, podemos resumi-la da seguinte forma: a televisão janela para o mundo é substituída pela televisão espelho. E televisão espelho porquê? O filme também ilustra isso muito bem. Porque se nós começarmos a dar às pessoas aquilo que elas querem ver, elas veem mais televisão. Aumentam o share, aumentam as audiências. Aumentando as audiências, aumentam a publicidade. Aumentando a publicidade, aumentam os rendimentos. E pronto, assim está feita, basicamente, e de uma maneira um pouco simples e até simplista, o negócio da televisão. Temos, portanto, uma televisão espelho. Essa televisão espelho aqui em Portugal surgiu, evidentemente, com o aparecimento das televisões privadas, que era inevitável. Eu, pessoalmente, nunca quis ir para nenhuma televisão privada, tive o cuidado de o dizer logo em 93, eu farei televisão enquanto estiver no serviço público, quando o serviço público não quiser que eu esteja cá mais, eu estiver farto do serviço público, vou-me embora, mas eu nunca farei televisão numa televisão privada. Mas isto é uma questão de convicção pessoal, que não tem nenhum valor para além daquilo que eu possa atribuir e, portanto, é um valor sem grande importância. O aparecimento da televisão privada em Portugal alterou uma série de dados que estavam estabelecidos enquanto a RTP era monopólio, e alterou-os de uma maneira drástica. Ou seja, a RTP, que tinha um estatuto governamental, isto é, o Presidente do Conselho de Ministros, o Primeiro-Ministro ou o Ministro com a tutela, nomeava o Presidente do Conselho de Administração, que escolhia os administradores consoante a composição partidária do governo da altura, que escolhiam os diretores, e os diretores escolhiam por aí baixo, só faltava escolherem o contínuo, que era uma pessoa respeitável, mas enfim, não sei mesmo se não terão chegado ao ponto de escolher alguns contínuos, ou pelo menos de os ter feito entrar na RTP desse tempo. Portanto, nessa altura, quando a RTP recebe o choque brutal de que vão aparecer televisões privadas, como é que ela reagiu? Reagiu da pior maneira possível. Na altura era diretor José Eduardo Muniz, continua vivo, o que eu digo aqui, já o escrevi num livro e ele nunca quis discutir isso, nem tem que discutir, mas o José Eduardo Muniz foi o instrumento das televisões privadas para privatizar as mentalidades na RTP antes de aparecerem as televisões privadas. E isso aconteceu em conivência com o governo. Preparou, foi cientemente preparado para esse efeito. Uma das coisas que na altura mais me revoltou, lembro-me de ter escrito num jornal, coisa que me falou mais um processo disciplinar, mas enfim, foram tantos, foi o envio de uma jornalista aqui para cima, uma jornalista que eu me recordo muito bem, estava na altura a fazer direito, depois acabou advogada e entrou para o departamento jurídico da RTP, mas enfim, isso agora também não interessa. Veio de Escantilhão, de Lisboa até aqui, não havia autoestrada, eram 4 horas para chegar aqui, e à Guarda eram quase 4h30. Muito perto da Guarda tinha havido um incêndio numa casa e tinham morrido 2 crianças queimadas, porque a mãe das crianças não tinha, obviamente, televisão, a casa não tinha condições nenhumas e, designadamente, não tinha eletricidade, e então as crianças que ficaram lá com um candeeiro de petróleo, o candeeiro caiu, houve um incêndio e as crianças morreram queimadas. A RTP enviou essa repórter aqui e no telejornal do dia seguinte, porque no próprio dia não havia ainda feixes nem satélites para as coisas entrarem imediatamente, nós tivemos o telejornal, não foi a abertura, mas foi uma das primeiras peças do telejornal, com a repórter a encostar a mãe das crianças à parede, a perguntar-lhe se ela não estava arrependida de ter ido ver televisão, se não lhe pesava na consciência o facto dos filhos terem morrido. E depois o Presidente da Junta da aldeia. O que é que o senhor, enquanto Presidente da Junta, vai dizer à aldeia? O que é que a aldeia vai fazer em relação a esta mulher? Quer dizer,
Maior degradação sobre todos os pontos de vista daquilo que é a função de um serviço público de televisão do que esta é muito difícil de encontrar. Portanto, a RTP começou a privatizar as mentalidades, no pior sentido da palavra, ainda antes das televisões privadas aparecerem. Em simultâneo, a manobra, era primeiro-ministro na altura, o professor Cavaco Silva, a manobra foi feita para, se a privatização das mentalidades no interior da RTP era uma das partes da tenaz, a outra parte indispensável era a parte dos dinheiros, a parte financeira. Então a RTP na altura, isto tudo foi, as grandes linhas foram decididas pelo professor Cavaco Silva, mas depois foi o Torres Couto e o mínimo, nós chamámos de mínimo, agora esqueço-me do nome do homem, o Marcos Mendes, o mínimo. O Marcos Mendes, o mínimo, de facto o homem é pequenino e nós, mais línguas jornalistas, chamávamos do mínimo, que arquitetaram a manobra em si. E a manobra foi simples. Criou-se uma empresa chamada TDP, Teledifusão de Portugal, e a Teledifusão de Portugal ficou com os transmissores, com toda a rede de emissores da RTP. Aliás, não havia outra rede a não ser essa, porque a RTP está na situação de monopólio. Os emissores foram comprados à RTP por 4 milhões de contos, cláusula 1. Cláusula 2. A RTP, pelo aluguer desses transmissores, pagará 2 milhões de contos por ano. Ou seja, ao fim de 2 anos, vocês estão a ver o que é que aquilo dava. Na altura também escrevi, queriam mais uma chatice, que eu próprio me candidatava a pedir dinheiro emprestado a um banco para poder fazer um negócio em que eu vendia por 4 milhões, depois tinha que alugar por 2 milhões ao ano, ou seja, no final do terceiro ano eu já estava a perder 2 milhões de contos. Foi assim que aconteceu com a RTP e foi assim que surgiram as televisões privadas em Portugal. Isto no que diz respeito ao plano do negócio e ao plano financeiro. No que diz respeito ao aparecimento das privadas, houve aquele período efêmero no início que a Igreja ganhou o concurso, portanto seria uma televisão da Igreja, mas muito rapidamente a coisa não funcionava, porque a Igreja e uma televisão comercial, havia em princípio ali um choque, mais que não seja um choque no domínio dos princípios, porque a Igreja ter uma televisão privada e depois essa televisão privada ter que concorrenciar uma outra e depois tinha ainda a RTP que fazia já aquilo que se poderia classificar como uma televisão com princípios, se não religiosos, mas pelo menos com princípios éticos, não ficava margem nenhuma para uma televisão da Igreja, foi vendida. Foi vendida, é o Canal 4, não é? Que no início aparecia até com uma cruz, como nas caravelas, não sei se recordam, foi vendida. Foi vendida e depois foi um bocadinho o fartar de lanagem. Valeu tudo, valeu absolutamente tudo para ganhar audiências, não é? Nós tivemos alguém, já cá não está, mas também não é grave, lá não está, se é que está, sempre me ouvirá, alguém que decretava e que decretou, Emílio Rangel, que se é isso que os portugueses querem ver, é isso que lhes vamos dar, ao mesmo tempo que dizia que se nós quisermos fazer um presidente, nós fazemos, nós fabricamos um presidente. Este era, portanto, um entendimento que alguém que estava à frente de uma televisão privada tinha da função dessa televisão privada em Portugal. Ficou extremamente claro nessa altura. E depois valeu tudo porque para obter audiências, provavelmente já não se recordam, pelo menos os mais jovens não se recordarão certamente, houve uma tragédia enorme no Restelo, em Lisboa, no Aquapark. O Aquapark era uma espécie de grande piscina, que os miúdos iam para lá, uns escorregas e não sei o quê, e houve 2 miúdos que que foram apanhados, sugados pelos tubos e lá ficaram. Quer dizer, e a SIC do Sr. Rangel, o que fez foi montar uma grua, meter uma câmara lá em cima e ficar com a antena em permanência no ar, à espera não sei de quê, se os cadáveres saíam de lá, se os pais se suicidavam, o que quer que seja, mas quer dizer, é algo de profundamente revoltante. Essa foi a televisão que se fez. Isso é um momento para lhe fazer uma pergunta, que é, o início, a guerra das audiências é sobretudo no entretenimento, não é? Portanto, estamos a falar ou dos reality shows, ou de telenovelas, mas rapidamente se começa a perceber que audiências é um contínuo e, portanto, a partir do momento é que se sente que o próprio jornalismo, não é? Portanto, a informação, os telejornais começam a ser contaminados por essa pressão de audiência ser em encadeado. Não é logo no início, ou é logo no início? Eu já lá ia, quer dizer, a televisão sem desprimor para quem
trabalhou muitos anos em televisão, e estou a pensar designadamente no meu primo Vasco Rão Preto, trabalhou muitos anos na área da produção e da programação em televisão, em televisões, em várias televisões, porque era uma produtora, sem desprimor para essa área. A personalidade de uma televisão é marcada sobretudo pela informação. Quer dizer, quando nós pensamos a BBC, dá-se sempre esse exemplo, porque é de facto o mais flagrante, a BBC é uma grande televisão com grandes séries, com grandes espetáculos, com grande isto, aquilo e aquilo outro, mas a BBC é sobretudo a informação. O que a BBC diz é garantido. A BBC não toma partido, a BBC não manipula, a BBC transmite informação no sentido nobre da palavra. Portanto, era necessário que as comerciais começassem aqui a fazer televisão no plano da informação. Mas também aí, muito rapidamente, o que sucedeu foi a passagem da informação para o espetáculo. Quando nós assistimos hoje a telejornais que têm 1 hora, nós perguntamos quanto daquilo é informação e quanto daquilo é espetáculo. Na prática, a informação é residual ali. A informação só importa, já não quero falar dos comentadores e disso tudo, senão nunca mais saímos daqui, mas a informação só importa porque garante audiência. É por isso que os telejornais já não têm a meia hora que antes tinham e têm 1 hora. E nada garante que não vão ter 1 hora e meia. Aliás, já acontece. Quando há uma coisinha assim mais, então se for no mundo do futebol, acontece logo nós, pimba, temos 1 hora e meia de telejornal nas televisões comerciais. Portanto, a entrada da noção de comercial no domínio da informação acarretou uma série de problemas de uma natureza diferente, não só na área da sociologia, mas também na área do jornalismo, na área da credibilidade. E aí há um momento determinante, que é a chamada Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo, não sei se se lembram, na realidade foram 2 guerras, não é? Portanto, a invasão do Kuwait pelo Iraque, uma primeira vez, depois houve um ultimato, ou saíam até tal data, ou se não saíam, era 31 de dezembro, se não saíam as tropas americanas e os aliados iriam invadir, portanto, na prática tivemos direito às chamadas 2 guerras do Golfo, sobre as quais nada soubemos. Nada soubemos porque, efetivamente, os Estados-Maiores dos Exércitos não nos deixaram ver. Não nos deixaram ver, não podíamos ir ver. Daí as célebres expressões que provavelmente se recordarão do algures no deserto. O algures no deserto chegou a ser feito nas dunas do Guincho, em Lisboa. Chegou a ser feito, eu posso garantir-vos isso, chegou a ser feito nas dunas de areia do Guincho, em Lisboa, algures no deserto. Portanto, a questão que se colocava ao jornalista era a de, com honestidade, dizer, meus senhores, não me informo porque não consigo informar-me. Não vos digo porque não me deixam ver. Mas não foi isso que se fez. O que se fez foi todo um sistema que se falsificou, mas falsificou-se através de uma coisa chamada CNN. A CNN, não a nossa coisinha que temos cá em Portugal, mas a CNN. A CNN surgiu e garantiu que o mundo passava a ser visto em direto. Portanto, tudo o que iria acontecer não era visto de ir por 1 hora, nem 24 horas depois, como a infâmia do José Eduardo me diz aqui com as crianças queimadas na guarda, não, ia ser visto em direto. Nós íamos até ver as criançazinhas a arder, se fosse possível, na altura. Quer dizer, e prometeu-se a Guerra do Golfo em direto. Portanto, as pessoas estavam em casa, confortavelmente sentadas, diziam à Maria ou a Maria dizia ao Manel, traz aí o uísque ou a Coca-Cola, sentavam-se e assistiam à guerra em direto. Ora, não foi nada disso que aconteceu. A torneira de água límpida, que era assim que a CNN falava desse tipo de informação, do direto em informação, era uma torneira de água límpida. E isso porquê? Porque passava diretamente do acontecimento, onde ele estava a ser filmado, sem qualquer espécie de filtro, para o sofá onde as pessoas estavam em casa a beber a Coca-Cola ou o whisky, não é? Portanto, era uma torneira de água límpida. A torneira de água límpida rapidamente ficou uma torneira de água suja, exatamente porque os jornalistas não foram capazes de dizer não podemos noticiar porque não nos dão acesso às fontes de informação. Isso não foi feito. Não foi feito e rapidamente a torneira ficou uma torneira de água suja. Eu posso dizer-vos que, e também já está escrito, portanto, só não digo o nome do jornalista, que um jornalista português na cobertura da Guerra do Golfo, num posto fronteiriço entre a Jordânia e o Iraque, em Rashid, mais exatamente, eram casas, tipo casas sudanesas, portanto, com um telhado que não é como o nosso, é uma espécie de terraço. Umas
casas sudanesas, muito bem. E eu estava nessa estava com a câmara da RTP, o Jorge, estávamos lá no resto de chão, e eu decidi ir lá acima. É no meio do deserto, é um posto fronteiriço entre a Jordânia e o Iraque, em Rouachid, chama-se assim a terra. Resolvi ir lá acima para ver se estava a acontecer qualquer coisa. E quando subo a escada, que era uma escada exterior, começo a ouvir um barulho de tiros. E bombas e não sei o quê, uma grande animação. Meu Deus, começou a guerra e eu não dei por isso. Subo um bocadinho mais as escadas. E era esse jornalista da RTP, não tem nada a ver com a RTP, parece que era de uma rádio. Era a TSE. Era a TSE. Não era a TSE. Eu estava com um gravadorzinho a debitar esses ruídos. Ao mesmo tempo, pelo telefone satélite, fazia uma crónica para Lisboa da frente de combate. Quer dizer, ele olhou para mim e eu olhei para ele, não sei qual dos dois ficou mais branco. Mas quer dizer, é chegar ao extremo mais abjeto no plano da informação, é enganar as pessoas, é falsificar, é a autopromoção do jornalista, é tudo o que nós quisermos, mas não corresponde a nada daquilo que deve ser, de facto, o jornalismo. Mas isso também acontecia muito, porque nós vamos parar, porque se eu começo a contar histórias, chegamos aqui 150 horas. Acontecia muito porque as redações centrais empurravam o repórter para inventar. Eu, quando estive na Jordânia, e já tinha cabelos brancos na altura, e de reportagem não havia muita gente que me ensinasse o que é que seja na televisão portuguesa, lá mandava as coisas que havia para dizer, não havia grande coisa, portanto eu dizia, olha, não há grande coisa, os refugiados chegam aqui, a Rouachid, designadamente, onde havia uma missão da AMI lá na fronteira para tentar ajudar os refugiados que chegavam, os que fugiam da guerra, que chegavam do Iraque. E era o que eu contava, porque não havia muito mais para contar. Portanto, aliás, sugeri várias vezes, não está a acontecer nada na Jordânia, melhor eu ir para o outro lado qualquer ou regressar a Lisboa, porque aqui não passa nada. Sim, pá, passa-se aí coisas do Arco da Velha, pá. As outras televisões estão todas a dar coisas do camão. A embaixada americana é assaltada todos os dias, pá. E tu estás a dormir ou quê? Eu não estava a dormir, embora gosto muito de dormir, mas não estava a dormir. Não estava a dormir, e então o que é que era aquela história, pá? Que agitava as televisões todas. Disse depois ao meu operador, Jorge Guerreiro, era ainda o Jorge Guerreiro, disse, Jorge, tu vais fazer exatamente o que os outros tipos fazem. Então, Amman, a capital da Jordânia, em fogo, e a embaixada americana ameaçada de ser incendiada, era o seguinte, nós estávamos no hotel, era o Hotel Marriott, que era mesmo em frente da embaixada americana. A embaixada americana, com os muros, aquelas coisas todas, tem as embaixadas americanas, e nós tínhamos o hotel. Entre um e outro havia uma avenida. Bom, à hora que convinha aos manifestantes para que as coisas passassem em direto na CNN, que tinha evidentemente um estúdio lá em cima de onde transmitia a guerra em direto, desciam entre 20 a 30 manifestantes, desciam à avenida. Mas desciam à avenida como quem vai para um passeio a tomar um café, desciam, até chegar em frente à embaixada americana. Chegavam em frente à embaixada americana e começavam a manifestar. Pegavam numa bandeira dos Estados Unidos, viram essas imagens certamente, pegava-se fogo à bandeira, a malta gritava lá, Akbar, não sei quantas coisas mais, um grande burburinho, e era a capital da Jordânia a ferro e fogo e a embaixada americana sacada. E eu fartei-me um bocadinho. Então disse, é, muito bem, ok, sim senhor, eu vou-vos fazer aqui a Jordânia ferro e fogo e Amman. E disse ao Jorge Guerreiro, olha Jorge, tu começas aqui em cima do murozinho do hotel, filmas os tipos a descer. Quando eles estiverem ali a começar a gritar e a deitar fogo à bandeira, vais para lá e filmas, chama-se isso em contre-plongée, isto é, filma-se de baixo para cima. Eu aqui, como estou mais alto, consigo saber exatamente quantas pessoas estão. Estamos aqui 15 pessoas, não é? Mas se eu tiver a câmara ali embaixo e estiverem aqui duas piadas de pessoas, de 7, e se eu filmar em contre-plongée, isto é, de baixo para cima, tudo o que eu vejo são umas cabeças cá à frente, sem profundidade de campo, portanto não está ninguém atrás, ou está 1 milhão de pessoas que ninguém sabe, porque eu estou a filmar em... Era isso que eu estava a propor no início da... Era uma batota que foi feita aqui, mas enfim, com boas intenções. Portanto, tu filmas isso, pá, e depois vens a correr outra vez aqui para a parte de cima para o murinho do hotel e filmas o conjunto. E o conjunto o que é que era? Eram então os 20 ou 30 tipos a gritar, nem uns danados, e depois, deitados, de joelhos ou de cócoras, tínhamos aí 60 a 70 televisões.
eram mais televisões do que manifestantes. Todos eles a filmar de baixo para cima para dar a impressão que aquilo era uma multidão do caminho. Como eu já era um bocadinho velho macaco na altura, mandei para cá por satélite, era por satélite fazia, chamavam-se as unilaterais, mandei aquilo para Lisboa às 8:05. Portanto, Lisboa abriu a guerra no ovo, com uma série de coisas impressionantes, todas elas feitas alguns no deserto, pelos outros enviados especiais da RTP, não vale a pena falar agora. E depois, finalmente, temos aqui imagens da AMAN, onde está tudo a ferro e fogo, dizia o pivô em Lisboa, tipo não, era o Zé Luís Santos, está tudo a ferro e fogo, aqui estão as imagens do nosso enviado especial, só para tu dizer. Enfim, esse gajo acordou, pá, e passam a peça. Meu Deus. Quer dizer, nesse dia já não houve nenhum telefonema para a AMA a perguntar porque é que a raio que eu estava a fazer, que a AMA estava a ferro e fogo e eu não via. No dia seguinte repetimos a manifestação. E às 8:05 eu mandei a manifestação para Lisboa para a RTP. Olha, já não passou. Já não passou. E nunca mais me pediram coisíssima nenhuma da Jordânia, porque pura e simplesmente era uma treta. Era uma treta. Tudo aquilo era uma treta. Era uma treta, era uma mentira. E era uma mentira tanto mais grave no caso da RTP, quando enquanto serviço público tinha a obrigação de não cair nesses género de armadilhas, de acreditar em quem lá estava. Mas em vez de acreditarem em quem lá estava, espicaçavam-me para ele mentir. Que era o que estavam a tentar fazer comigo, que eu mentisse, não é? Porque se eu não tivesse feito o último plano, que mostrava que aquilo tudo eram 50 ou 60 jornalistas a filmar 20 gatos pingados diante da Embaixada Americana, tinha sido uma mentira. Era uma mentira. Empurravam-nos para a mentira. Isso é, só para lhe fazer uma pergunta sobre isso. Essa pressão da concorrência dos editores, que também vimos refletido aqui neste filme, faz com que a informação se mimetize, se copie. Isso é uma tendência que vemos há muitos anos, que é de repente, esse exemplo da AMAN é um exemplo que vemos cotidianamente, que as televisões, as rádios, os jornais estão-se permanentemente a copiar a sua agenda. Portanto, se alguém que comete um erro ou diz uma mentira, a reprodução dessa mentira em jornalismo hoje em Portugal é inacreditavelmente rápida. É chamada pós-verdade, não é? Temos as fake news, em português cristão chama-se as notícias falsas, que sempre existiram, e depois temos a pós-verdade. Isto é, se nós transmitirmos uma notícia falsa, não é? E se essa notícia for apanhada por outros órgãos de comunicação social, e não se disser que ela é falsa, a notícia falsa passa à notícia verdadeira. E nós começamos a comentar a chamada pós-verdade, que acontece muito então com as redes sociais, que é uma coisa para a pós-verdade cria-se assim, não é? Bom, mas eu estava aqui a desviar-me do centro da conversa e encarreirei por aqui. Eu já quando era miúdo encarreirava assim, desde direitinho para a escola, ia ali por umas veredas e era complicado. Portanto, lamento muito, roubei-vos algum tempo com isto, não sei se iria mais alguma coisa que... Eu gostava de saber se alguém quer fazer uma pergunta ou dizer alguma coisa sobre este tema. Não? Eu gostava de dizer que me lembro... Não é preciso. Eu gostava de dizer que me lembro dessa imagem, ainda tenho gravada essa senhora a ser filmada contra a parede. Sim, essa abominação. E a perguntarem, ainda tenho isso gravado. Sim, se ela não tinha memória, ainda tem isso, depois olha... Se estava arrependida e o que como é que se sentia por ter deixado os filhos dentro de casa. Está a falar dos próprios filhos, não é? Ainda tenho isso... E isso passou no Serviço Público de Televisão, não é? Exato. Em vésperas de aparecerem as televisões privadas, com um diretor que tem o nome Zé Eduardo Muniz, e que é um mercenário, que salta de televisão em televisão onde lhe pagam mais, acabou, não é? Isso não é nada que eu já não lhe tenha dito várias vezes, e está escrito, portanto estou à vontade para dizer aquilo. É só um exemplo, é só um exemplo de como essas coisas atingem o público, não é? Sim, atingem o público, não é? De forma positiva ou negativa. Exato. Não, porque infelizmente acho que tudo corre para o sentimento, acho que é isso que ganha audiência e infelizmente é isso que... Pois, mas aí nós... É puxar ao sentimento. Aí íamos entrar um bocadinho eu depois desviei na história da televisão. Sim. Espelho, não é? Quando aqui no filme nos diziam a América está com raiva, os americanos têm raiva, portanto o que nós vamos dar-lhes raiva, não é? Portanto, o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer a televisão espelho. Vamos dar-lhes, como dizia o Rangel, se é isso que o povo quer, vamos lhe dar o que ele quer, não é? E foi assim que se foi dando, até onde estamos aqui.
É claro que a televisão é aquilo que é, mas ela levanta algumas questões que, não sendo novas, não acabaram de se colocar. E designadamente a questão de até que ponto a televisão vai ou não vai modelar o cérebro das gerações. Isto não é um fenómeno de uma década, é um fenómeno de bastante tempo. Até que ponto este tipo de informação e este tipo de televisão não vai moldar as mentalidades dos jovens e criar qualquer coisa que hoje nós podemos ver já nas redes sociais, não é? E depois, sem entrar em teorias do McLuhan e da aldeia global, o que nós tínhamos aí, o que nós temos hoje é uma espécie de informação linear, tribal. A tribo ouve-se a si mesma. Alimenta-se, alimenta a tribo e alimenta-se da tribo, não é? Isso é uma coisa que existe e que começou com a televisão, ainda com uma participação incipiente do cidadão no processo de produção de televisão. Porque se na rede social hoje cada um de nós pode fazer o que quiser e diz o que quiser e escreve, não sei o quê, patatá, tudo isso mais ou menos de uma maneira sem que não acarreta consequências para ninguém, em televisão o acesso das pessoas não era fácil. Ninguém podia fazer televisão em casa. Portanto, as pessoas tinham que contar com a cumplicidade da televisão para se poderem manifestar, para se poderem afirmar, não é? E nesse sentido, temos depois uma outra área na sociologia, o Baudrillard, que diz que não é certo que os detritos tóxicos das televisões não sejam muito mais graves e não levem muito mais tempo a desaparecer do que os resíduos nucleares. De facto, nós não sabemos hoje muito bem ainda o que é que será, até que ponto a televisão que se via, que se vê e que continuaremos a ver amanhã, vai contribuir para modelar designadamente a mentalidade dos jovens de uma maneira que grande ponto de interrogação. Nós não sabemos o que é que ela será, não é? O filme foca bem a senhora, que é o fruto da televisão, não é? Qualquer que ela foi programada. E a partir daí. A atriz é uma espécie de metáfora da própria. É uma metáfora. Ela não consegue sair daquele patamar. Mas sobre isso não é que eu podia falar. Eu acho que se Vasco. Não. Diga. Vasco, explica lá um bocadinho. Sim, para contributo. É que eu, ao contrário do Zé Manel, que tem esta formação jornalística, eu sou absolutamente um filho das tais televisões privadas. Mas é por isso mesmo que a minha experiência era Comecei a interessante. trabalhar em televisão com a abertura no caso da TVI, depois estive na SIC e cheguei a trabalhar com a RTP também. E do lado do entretenimento. Do lado do entretenimento, sempre. E confesso que não tenho grande forma de fazer uma diferença eu fornecia conteúdos e os clientes eram estes três, portanto estamos a falar de um universo diminuto em que há a necessidade de satisfazer o cliente, ponto. E o cliente, sendo RTP, SIC ou TVI, se calhar é RTP com um bocadinho mais de cuidado na abordagem, mas a verdade é que o objetivo final era o mesmo, eram as tais audiências, vocês começaram a falar, tenho muito a acrescentar, é viciante, portanto vi-me ali em alguns momentos do filme, tão viciante que decidi não estar naquele mundo, foi por opção, fui para a beira, portanto foi porque me cansei de um processo que é realmente muito tóxico e que leva até a algum distanciamento da própria realidade. Era isso que eu te queria perguntar. Estamos distanciados, porque é uma droga. Como o Zé Manuel estava a dizer, há algumas caricaturas das pessoas, dos profissionais da televisão, mas há de facto ali, aquilo deve ser tão intenso e viciante que cria alguns fenómenos de alienação, não é? Que é realmente Que é o caso da atriz, da Faidano, é que de facto é uma máquina ligada à própria. Isso também tem, de facto. Porque é absolutamente inebriante esta coisa de aquilo que nós nos lembramos tem um impacto absoluto na vida de milhões de pessoas no dia seguinte. E quando se faz um entretenimento de massas, que foi principalmente aí que eu perdi muitos anos, o impacto era surpreendente. Nas capas das revistas, nas opiniões das pessoas, foi na fase inicial das redes sociais e que depois, com as redes sociais, teve uma lente de amplificação assustadora.
E então aí era quase ao momento. E quando começaram as redes sociais, nós já não trabalhávamos para as reações das revistas de televisão, que aqui há uns anos eram muitas, foram falindo algumas, o que é bom sinal. Mas houve uma época, que eram uns 5 ou 6, que nós líamos atentamente de manhã, além de receber o share, que aqui se dizia Ibope, como deram conta, que é a versão brasileira, mas que é exatamente igual em Portugal. Agora, nestes últimos anos, era a primeira coisa que se lia quando se acordava, para percebermos o que é que tínhamos de mudar ou não mudar. Tu estavas a dizer já não se ligava tanto às revistas Porque passámos a ter o impacto imediato das redes sociais. das redes sociais. E então aí é já uma coisa mesmo para levar os nervos a níveis impressionantes, porque depois isso gera discussões nos grupos de conteúdos, porque já não estamos a fazer aquilo em que achamos que devemos para melhorar o tal potencial de entretenimento, mas estamos a reagir, portanto é já uma forma reativa. A fazer reuniões como aquelas que ela fez quando as audiências do programa dela começam a descer. Não, mas isso somos chamados à cúpula mesmo. Eu tive situações muito difíceis com diretores de estação que diziam: não quero saber como, mas isto vai ter que mudar. Não se mata, mas fizemos outras coisas, inventámos casamentos, inventámos divórcios. A história do ministro do programa do Albarrán, em que o ministro, o cargo do ministro caiu ao Tejo e o ministro morreu afogado. Esse programa, aliás, foi o segundo, acho que foi a segunda vez que foi para o ar, depois acabaram com ele. Não te lembras disso? Era um programa que o Arthur Albarrán tinha. Neste caso concreto, eu acho que só houve duas emissões desse programa, e que a segunda foi um carro de alguém, não sei se não seria o António José Seguro, que caiu ao Tejo com ele lá dentro. E criou-se um burburinho do Arco da Velha. Quer dizer, a família, tudo aquilo, e era tudo uma treta. Era uma história de televisão. Aí, não sei, deve ter sido uma intervenção governamental muito a sério, acabaram com esse género de coisas. Mas isso só porque vem no seguimento do que tinhas acabado de dizer. Valia tudo para aumentar as audiências. E no caso do Albarrán, a mim parece-me ainda mais dramático do que aquilo que eu fazia e as equipas onde trabalhava fazíamos, que era assumidamente entretenimento, porque o Albarrán, nessa fase, ele vem da RTP com o estatuto de jornalista. Exato. Para fazer uma coisa que quer ele, quer a Manuela Moura Guedes fizeram essa experiência, que foi passarem do jornalismo, no caso a Manuela, chegou a deixar de ser jornalista para poder fazer aquilo. E a Maria Luísa também. Foi o nascimento daquilo que se chama um infoentretenimento. Exatamente. Que era de forma... Uma última pergunta só para o José Manuel, que é a propósito da televisão espelho e da criação, não só daquilo que o público quer ver, e estamos a falar aqui também do tema de liberdade, da criação daquilo que são figuras. Não é? Nós temos na nossa história recente da democracia portuguesa, a maior parte dos grandes responsáveis, primeiros-ministros, presidentes da República, fazem o seu tirocínio, a sua exposição, o seu maturamento num percurso televisivo. E é um Rangel tinha razão. eles, portanto, tanto se vêem sabonetes como presidentes. E a questão aqui, para ligar isto com a liberdade, é uma coisa que eu nunca percebi. Quem escolhe os comentadores quem escolhe? É o presidente do grupo, é o diretor da informação? Como é que é de acordo com as direções dos partidos? Chega-se ao PS e diz: vocês têm direito a 3? Não é isso. Eu não sei como é que funciona nas privadas, mas eu imagino mal alguém como o Paulo Simão, que não conheço muito bem, mas enfim, imagino muito mal o Paulo Simão, que nunca meteu o nariz no Expresso, por exemplo, estar agora a dizer em televisão: vocês vão convidar este, aquele ou outro. Pessoalmente não acredito. Se calhar até faz, mas eu penso que não. Mas, pelo que eu sei, isso passa-se muito mais no plano das direções. Isso passou por um processo, também seria curioso, mas depois ficámos aqui muito tempo. Isso é um primeiro certificado de incompetência que o jornalista passa a ele próprio. Porque antes, eu, quando comecei a fazer televisão em Portugal, em 1978, na Informação 2, havia o Zé Rocha Vieira, que depois fundou o jornal Tal e Qual, mas na altura era jornalista da RTV2, que quando se entendia que isso era necessário, fazia um comentário político à atualidade nacional. E eu, quando estava cá em Lisboa, porque o dinheiro é que mandava as coisas e não havia dinheiro na Informação 2 para eu fazer isso de Paris, quando estava cá em Lisboa, se havia qualquer coisa na atualidade internacional
que mereciam um comentário, então eu fazia esse comentário. Mas quer o Zé Rocha Vieira, quer eu, éramos jornalistas que depois, num espaço muito separado, se dizia, isto é a opinião daquele senhor. Não é nenhum facto, é a opinião daquele senhor. Em determinada altura, os jornalistas, quando a mediocridade começou a triunfar, eles próprios se aperceberam num rasgo de lucidez que se calhar era melhor deixarem de fazer esse género de coisas e começarem a convidar políticos. E convidava os políticos sempre de acordo com o mesmo sistema. Vamos convidar os tipos de todos os partidos, se fosse na RTP, porque era uma espécie de imposição legal. Se está um partido, tem que estar todos os partidos. Uma poeira funda que ninguém se entende. Quer dizer, imaginem hoje o que seria um programa de debate na RTP, que metesse aquela senhora do PAN, a Inês Surreal não, a Inês Sousa Real, não tem muito Surreal, o Rui do Livre, sou que eu gosto muito de ler, o Rui Tavares, o Bloco de Esquerda, o PC, o Chega, o PSD e o PS. Portanto, tínhamos 7 maduros num estúdio a debater. Imaginam o que isso significava, era complicado. E o Nuno Melo queria entrar porque saiu, tinha acabado de sair, mas enfim, portanto, estávamos ali com 7, era um bocadinho complicado, não é? As televisões privadas muitas vezes adotam um sistema que também não quer dizer nada, é os 3 partidos mais votados. Então nós ainda hoje temos programas na televisão que são um tipo do PS, esse um tipo, ou da área do PS, já não é forçosamente um militante, mas é alguém que está muito identificado com a área do PS, outro muito identificado com a área do PSD e alguém muito identificado com o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, mas porquê o Bloco de Esquerda? O Bloco de Esquerda é a terceira maior força no Parlamento português. Era. E então, como é que se fez agora, como é que se vai fazer agora que eu chego à terceira maior força? Fazemos de conta que não é e continua o Bloco de Esquerda. Não. Portanto, é pura e simplesmente uma incoerência terrível, não é? Porque ou escolheram mal do critério dos 3 maiores, e então há de dizer, olha, nós escolhemos mal, pedimos desculpa, agora já não é esse o critério, vão ser os 3 mais pequenos, ou um outro critério qualquer que inventam, ou então, mantendo aquele critério, têm que dizerem, bom, pronto, olha, nós escolhemos este critério, somos coerentes, e agora, em vez de termos ali uma senhora que eu gosto muito de ouvir, que está nos debates e que está muito ligada ao Bloco de Esquerda, Ana Drago, em vez de termos a Ana Drago, temos lá uma menina qualquer do Chega, ou um senhor do Chega, nesse debate. Mas o critério é que já não é o mesmo, não é? Portanto, a resposta é não querer que sejam nem os presidentes do Conselho de Administração, isso é mais no plano das direções e muitas vezes das chefias da redação, que agora se chamam editores. Temos que fazer aqui uma coisa com um programa de comentário, isso está a dar e não sei o quê, e então pronto. Porque a televisão cria um movimento. Quer dizer, o Marcos Mendes é muito visto porquê? Porque está na televisão. Não. É porque está na televisão. Mas depois, como passa a estar muito visto, como é muito visto, as televisões querem que ele continue lá, porque ele é muito visto. Quer dizer, é um círculo vicioso do qual não se sai. E isso, pronto, temos algumas exceções, como é a quadratura do círculo, que agora já não se chama assim, chama-se de outra maneira qualquer, mas todos estão a ver, que é o único programa de debate em Portugal que vale a pena ver, porque são pessoas que pensam pela sua cabeça, que não são reféns. Mesmo a senhora que lá está, que é da área do PS, não é refém do PS. Como quando estava lá o Jorge Coelho, quer dizer, ele era da área do PS, a gente sabe isso, mas era um homem independente, não é só um voz independente. O António Costa também. Mas o António Costa já não era bem assim, o António Costa já era ali um bocadinho a voz do dono, era a voz do rato, era do lado do rato. Mas esta senhora que está lá agora, por exemplo, que eu acho que é muito mais brilhante do que a outra, ela é da área do Partido Socialista, não sei se ainda é deputada, creio que sim, é deputada do ex-ministra e deputada do Partido Socialista, mas tem uma posição de independência que leva muitas vezes a criticar o governo e o seu partido, não é? Pronto, não sei se respondi à pergunta, não. Isso resulta muitas vezes da preguiça dos jornalistas. Nós não vamos fazer comentário, dar trabalho é uma responsabilidade e depois não é garantido que isso atraia as audiências. Há exceções, como é o caso do Miguel Sousa Tavares, por exemplo. O Miguel nunca teve ligado a nenhum partido político, ele fazia comentário político na televisão, aliás fez nas 3 televisões, na RTP muito pouco, mas fez nas 2 televisões comerciais, sempre com uma grande audiência. Mas era o único jornalista, porque os outros que nós vemos lá já não são jornalistas. O jornalista é uma coisa muito descartável hoje, sabe? Se puderem ser outra coisa na vida aos mais jovens, não evitem isso. Eu disse ao meu filho,
O meu filho Francisco quis ser jornalista, fez uma licenciatura, fez os estágios e não sei o quê, e depois, olha, foi fazer outra licenciatura em gestão do desporto, e é isso que ele faz agora no Sporting, porque ele é do Sporting, coitado, é como eu, sofremos muito, mas pronto, mas o jornalismo, não, se alguém está com ideias de fazer isso, pensem noutra coisa, porque eu acho que já estou de dar. Muito obrigada. Pronto, alguém tem mais... Não? Então agradeço a todos.